Olá, seja bem-vindo à videoaula de edição e exclusão de livros. Dando continuidade ao nosso projeto, na última aula a gente desenvolveu a parte de cadastrar o livro e de exibir o livro. Então ficou faltando a parte de editar e de excluir. Então nessas duas videoaulas que eu estou disponibilizando, eu vou mostrar como que você vai fazer para criar o código de edição e de exclusão dos registros aqui no caso dos livros. Então para isso a gente vai trabalhar com os três arquivos: lista livros, form livro e o ações livro.php. Como sugestão, conforme eu for mostrando o código aqui na videoaula, você pode ir dando pause aí no vídeo e colocando o código aí no seu arquivo, tudo bem? Então vamos começar. O primeiro arquivo a ser trabalhado vai ser o lista livros.php. Na última aula a gente havia criado aqui o link para editar o livro, mas eu vou mostrar novamente caso você não tenha feito ou ficou com alguma dúvida. Então você pode estar relembrando como criar o link para editar e para excluir. Então tanto o link editar como excluir, eu estou usando aqui a classe do Bootstrap para exibir o ícone de editar e o ícone para excluir, conforme é mostrado aqui na minha página lista livros. Então aqui no href eu vou colocar o form livro.php juntamente com a ação e o código do livro a ser editado. Então caso você não tenha feito isso daqui, dá uma pausa aí na videoaula e cria esses dois links. Então vamos lá, criando o caminho aqui juntamente com os parâmetros para que o livro possa ser editado. Então vou mandar aqui para o form.php e agora eu vou indicar o parâmetro ação. Nesse caso vai ser editar. Como além da ação eu tenho que enviar o código do livro, vou colocar o e-comercial seguido do segundo parâmetro. Perceba que o parâmetro referente ao código do livro eu estou colocando exatamente como está lá na minha tabela de livro. Então lá na tabela de livro a chave primária do livro se chama ID livro. Então vou colocar igual aqui para evitar qualquer tipo de erro. Caso o seu esteja diferente, é só mudar conforme está aí na sua tabela. Então aqui no valor referente ao ID do livro, eu vou usar a variável dados que eu já utilizei aqui em cima para exibir a imagem e o título do livro. Essa variável dados ela está vindo lá no meu while, onde ele recebe uma SQL Fit Array, que serve para organizar os dados da consulta. Então aqui depois igual a gente vai usar essa ferramenta do Dreamweaver para dar o echo, variável dados, e aqui vai a coluna da tabela de livros onde tem o código do livro. No meu caso é o ID livro. Feito isso eu vou salvar esse arquivo e vou voltar aqui na minha lista de livros. Atualiza a página. Vou clicar aqui para editar esse primeiro registro. Então ele veio aqui para o form livro. O que você vai verificar antes de começar a trabalhar aqui no formulário de livro? Se aqui em cima na URL ele mandou ação editar e se ele mandou o parâmetro ID livro com o código. Você pode até voltar aqui na lista e clicar em outro registro para verificar se ele está mandando o código corretamente. Beleza. Está funcionando o link? Agora a gente vai lá para o formulário do livro. Então aqui no formulário do livro, o que a gente já tem? A variável que recebe a ação, o include da conexão, que tem que estar logo abaixo. Caso você não tenha colocado a conexão logo após a ação, coloque para evitar alguns erros aí que pode acontecer caso você não coloque aqui. E aqui é aquele if que verifica se a ação está vazia. Se estiver vazia, ele retorna lá para o lista livros. Ou seja, só vai ficar nesse arquivo caso a variável ação não esteja vazia, se ela for para gravar ou para editar. Então logo aqui abaixo eu vou criar um if para verificar qual ação foi enviada. Então se a variável ação for igual a editar,
aqui dentro do bloco do meu if, eu vou criar a consulta no banco de dados para selecionar o livro de acordo com o código enviado. Então, como eu vou editar um registro, eu preciso do código desse registro para fazer a consulta. Nesse caso, está sendo enviado pelo parâmetro id livro, pelo método get. Então essa variável está recebendo esse parâmetro. Se você ainda tem dúvida de onde está vindo esse parâmetro, ele está vindo aqui do link editar. É esse parâmetro aqui, ó. Qual o valor que ele vai ter nele? O código do livro. Então aqui eu recebo o parâmetro id livro. Depois vou criar aqui a minha instrução SQL. Então a gente vai criar aqui a instrução SQL para selecionar o livro de acordo com esse código. Então vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui é um select um pouquinho diferente do que aquele que a gente está acostumado a fazer. Nesse caso eu estou dando um select na tabela de livro e estou juntando com a tabela de categoria. E estou comparando o campo da tabela de livro onde tem o código da categoria com o campo da tabela de categoria que tem o código dela. Ficou meio complicado, eu vou tentar explicar isso daqui para você. Seguinte, se eu vier aqui no meu banco de dados e der um select na tabela de livro para buscar todos os dados referentes ao código 6, ele vai trazer somente as informações dessa tabela. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou dando um select na tabela de livro, onde o ID do livro é igual a 6. Vou executar. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Todas as informações do código 6 da tabela de livros. Qual o problema nisso? Quando a gente for editar o livro, eu não posso esquecer que esse livro está atrelado a uma categoria. Então eu vou ter que exibir a categoria para o usuário, a categoria a qual o livro já está cadastrado. Nesse caso aqui, se eu der um select só usando o código 6 e só na tabela de livro, olha o que eu tenho aqui na coluna onde ele grava a categoria do livro. Ele tem somente o código da categoria, que é o código 5. Então não teria como exibir o nome da categoria. Vocês podem ver que não existe o nome da categoria aqui nesse select. Então quando eu faço aqui linear join, ele vai fazer exatamente o seguinte. Ele vai selecionar todos os campos da tabela de livro e ele vai juntar com a tabela de categoria. Deixa eu arrumar aqui, essa daqui, ó, que estou mostrando aqui em cima. E ele compara onde o campo categoria e de categoria dessa tabela é igual a esse campo aqui de categoria, que no caso aqui vai ser o código 5, que é games. Então aqui, ó, quando eu comparo do select from livro e junto com a tabela de categoria, eu coloco a cláusula where, onde esse campo aqui for igual a esse daqui. Então, vamos lá, estou falando o seguinte, onde esse campo aqui for igual a esse campo aqui na tabela de categoria. Ou seja, ele vai vir aqui, é código 5,
da categoria. Ele vem aqui, localiza a linha onde tem o código 5 e seleciona também o nome da categoria. Então vai ficar aqui nessa mesma consulta o nome e também o código da categoria. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse select e vou colar aqui no php-admin. Eu só vou substituir a variável aqui pelo código do livro. Então lá, é o mesmo select, só estou substituindo a variável pelo código do livro 6. Vou executar. Olha lá o que aconteceu agora. Eu tenho todas as informações do livro, inclusive o nome da categoria ao qual ele está cadastrado. Se eu simplesmente fizesse isso daqui, ó, não desse o inner join na categoria, só buscando onde o livro é igual a 6, olha lá, trouxe as informações, mas só o código da categoria. E aqui com o inner join, eu vou na tabela categoria e seleciono também o nome dela. É um pouquinho confuso agora no começo, mas com o tempo vocês vão se acostumando. Inclusive nos próximos projetos a gente vai usar bastante isso daqui. Então, para ver se deu tudo certo aqui, você pode fazer igual eu fiz, copiar esse select, vir aqui no php-admin, pega a parte de SQL, cola e substitui essa variável pelo código de um livro existente, ou seja, o código de um livro que esteja cadastrado. Atente para o seguinte, no caso aqui na minha tabela de livro, o campo onde tem a categoria, ele tem esse nome. E na tabela de categoria, o campo onde tem o código se chama ID categoria, que é exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, caso o seu esteja diferente, coloque de acordo com a sua tabela. Beleza. Fiz o SQL aqui, vou executar. E já vou organizar os dados da minha consulta. E logo aqui abaixo eu vou criar duas variáveis, uma chamada ID categoria, que vai receber o dados livro, e o ID da categoria. Eu vou criar aqui também uma variável chamada categoria, que vai receber o campo categoria. Olha lá. Então essa variável aqui está recebendo os dados dessa consulta que eu fiz aqui, o campo ID categoria. Vou voltar aqui, ó. Quando eu fiz o select com inner join, vai ser exatamente esse resultado. Então, naquela variável eu estou armazenando essa coluna aqui. Nessa outra variável chamada categoria, eu estou armazenando esse campo categoria. Eu vi que em alguns projetos esse campo está como nome categoria. Então verifica, faz esse teste antes para colocar o nome correto e não dar erro depois. Feita essa primeira parte, agora a gente vai vir aqui na exibição das categorias. Então, a gente viu muito bem que na hora de cadastrar o livro, eu vou cadastrar um novo livro, o que acontece? Eu exibo aqui todas as categorias que estão cadastradas na tabela de categoria. Quando eu for editar um livro, o que eu vou ter que fazer? A categoria ao qual aquele livro foi cadastrado, eu vou ter que exibir ela aqui por primeiro e depois as demais aqui embaixo. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então localize no seu código, logo depois do início aqui do form, tem um select, a gente já começou aqui com o PHP. A gente vai fazer um outro if aqui. Então, se a ação for editar,
que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável exatamente com esse nome, só que com select a instrução SQL um pouquinho diferente. Então vou colocar aqui, ó. Perceba que tem o mesmo nome dessa de baixo. Seleciona todos os campos da tabela de categoria, onde o ID da categoria for diferente dessa variável aqui, ó, que tem o código da categoria que eu estou editando. E vou ordenar pelo nome na ordem crescente. Lembrando, ó, na minha tabela de categoria, onde eu gravo o nome da categoria, o nome da coluna é esse daqui. Se o seu tiver diferente, basta trocar o nome. Olha lá, então ele está fazendo isso. Logo aqui embaixo eu já vou fazer. Então aqui embaixo eu vou dar um eco para exibir o option. Option value. O valor aqui eu vou colocar entre aspas simples. O valor vai ser o ID da categoria. Vou fechar meu option aqui. E para exibir para o usuário o nome da categoria, eu vou usar a variável categoria. Então, logo depois de fechar o primeiro bloco aqui do if, eu vou criar um else. Vou abrir a primeira chave do else. Para fechar esse segundo bloco da estrutura if else, você vai fechar logo após esse echo option vazio aqui. Então você vem aqui e finaliza o else. Então essa estrutura aqui a gente já tinha desenvolvido na última aula. Eu só coloquei ele dentro do else. Então vamos testar essa estrutura da exibição da categoria na hora de editar o livro. Então vim aqui na lista, clicar em editar aqui no primeiro item. Está aparecendo a categoria ao qual esse livro foi cadastrado e as demais categorias aqui embaixo. Segundo item, mobile, e exibe as outras categorias aqui. E no terceiro, games e as demais categorias. Então está funcionando já a parte de exibir a categoria ao qual o livro foi cadastrado. Seguindo aqui, a gente vai fazer algo que a gente já está acostumado a criar aí nas aulas, que é exibir o valor aqui dentro dos campos. Então vou começar aqui pelo título do livro. Então dentro do input type text, vou colocar o parâmetro value, e com a ferramenta aqui do Reweaver, dar o eco do PHP, colocar aqui variável dados, livro, e o campo referente ao título, que no meu caso é título. Vou colocar o arroba antes aqui do dados livro, que é para quando for cadastrar um novo livro, ele não mostra aquela mensagem de erro dizendo que isso aqui está vazio. Vendo o subtítulo, faço a mesma coisa. Dados livro, subtítulo, vou colocar o arroba aqui, autor, na imagem não precisa colocar o value, na verdade nem tem como colocar o value nesse campo de imagem, não vai funcionar. Então a gente vai tratar ele de outra forma. E aqui no campo preço, o preço. Vou colocar o arroba aqui também. Número de páginas. No caso do número de páginas, dá uma verificada aí na sua tabela para ver como tá. No meu tá número PG. Se o seu tiver diferente, é só arrumar aí.
E aqui no text area a gente tem que lembrar que ele não existe o parâmetro value para o text area. Eu começo a minha tag aqui e finalizo ela aqui. Então o valor que eu quero exibir dentro dela eu vou colocar entre o início da tag e o fim dela. Então aqui no meio, ó. O conteúdo. Então, antes de fazer o teste aqui no nosso formulário, vamos só fazer o seguinte: a gente já possui um campo oculto levando a ação para o arquivo ações livro. Eu vou adicionar mais dois campos aqui, mais dois campos ocultos. Então vamos lá. Primeiro eu vou chamar imagem underline livro. Vou colocar como valor desse campo, eu vou fechar a tag aqui, vou colocar como valor a imagem que já está cadastrada para esse livro. E também o código do livro que vai ser editado. Então lá, put type hidden, o name dele vai ser ID livro. E o valor, ó, fecha a tagzinha aqui, ó. O valor vai ser variável dados livro. O ID do livro. Então lá, esse ID do livro e esse imagem eu estou pegando aqui, ó, o ID do livro e o campo imagem. Ó, vamos salvar. Agora vamos só ver se ele está exibindo as informações corretamente. Só vou comentar uma variável aqui antes. Na verdade vou tirar o eco dela para não ficar aparecendo lá. Tá aqui livros. Vou clicar no editar, HTML5. Olha lá, categoria mobile, que é a categoria que esse livro está cadastrado, e as demais aqui caso eu queira editar. O título, subtítulo, autor, o campo imagem, ele não traz o valor, porque ele só vai exibir alguma coisa aqui se eu escolher um novo arquivo, o preço, o número de páginas e o conteúdo. Vou fazer o teste para outro livro. Tá aqui, ó. Beleza? Só antes de ir para a parte do ações, só vamos corrigir o seguinte aqui, ó. Quando eu vou editar um livro, vou pegar por exemplo esse daqui, ó. Ele já tem uma imagem cadastrada para ele. Imagine que eu queira somente alterar o título do livro. Então virei aqui, HTML4, por exemplo. As informações restantes vão permanecer como estão. Vou clicar em salvar. Olha o que acontece. Ele me obriga a escolher uma imagem, mas nesse caso eu estou editando um livro, eu não quero colocar uma nova imagem. Por que ele está fazendo isso? Porque esse campo está como obrigatório. Então a gente só vai fazer o seguinte ali no nosso código. A gente vai alterar no campo imagem, para quando o livro for ser editado, esse campo não ser obrigatório. Ele só vai ser quando for cadastrar um novo livro. Então para isso você vai pegar aqui no seu arquivo formlivro.php, você vai vir aqui no início dele, logo após a variável ação, você vai criar uma nova variável. Vou colocar assim, valida imagem. E aqui eu vou colocar uma string, que na verdade é o parâmetro do HTML para se tornar o campo obrigatório. Então, ó, logo depois da variável ação, eu crio essa variável aqui. Logo depois do if, ou seja, dentro do bloco do if, se a ação for editada, eu só vou fazer isso aqui, ó, a variável com o mesmo nome, valida a imagem, só que ela não vai ter nenhum valor. Só abre e fecha aspas duplas aqui, ó.
Então, quando eu for cadastrar um novo livro, essa variável vai ter o valor required. E quando eu for editar, vai ser em branco. O que eu faço agora? Eu dou um eco lá no campo de imagem exibindo essa variável. Então, você deve localizar o seu campo imagem. Ó, tá ele aqui, ó. Put type file. Perceba que ele já tem o parâmetro aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse parâmetro. No lugar dele, eu dou um eco com PHP na variável valida a imagem. Então agora ficou fácil de entender. Quando eu for cadastrar um novo livro, essa variável, o valor dela vai ser required, ou seja, quando eu estou exibindo ela aqui, o campo imagem vai ser obrigatório. Quando eu for editar um livro, essa variável aqui vai estar vazia, ou seja, ele não vai exibir o campo, o parâmetro, melhor dizendo, required, aqui para se tornar obrigatório. Salvei, vou testar aqui novamente, ó. Vou editar. Vocês vão ver que ele vai mandar agora isso daqui para o ações, mas não vai alterar nada por enquanto. Então, eu cliquei em salvar. Ele está dando erro porque a gente ainda não fez a parte de edição, mas perceba que, ó, todos os campos estão preenchidos menos a imagem. Então, com isso, quando eu estou editando, a imagem não é obrigatória. Agora, quando eu for cadastrar um novo livro, ó, daí ela passa a ser obrigatória. Tranquilo? Então agora a gente vai para o arquivo açõeslivro.php.